Amém. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Nós estamos considerando o livro do profeta Jonas. O tema que nós iremos pensar hoje e amanhã, quando tentamos fugir de Deus, a parte 4. Jeová ou Yahvé nos salva maravilhosamente. Yahvé nos salva maravilhosamente. Amados, no último sermão de nossa série expositiva em Jonas, vimos que as nossas responsabilidades, elas afetam diretamente, ou respingam, eu usei essa expressão, elas respingam diretamente sobre a vida de muitas pessoas que estão próximas a nós. E o nosso coração obstinado, em seus caprichos tenaz, muitas vezes prefere submergir-se assim tão desesperançosamente no olho do furacão. E a gente prefere isso do que se arrepender, do que corrigir a rota, a dureza recalcitrante do nosso coração muitas vezes, irmãos. E as pessoas ao nosso redor acabam sofrendo por isso, por tabela, respinga sobre essas pessoas. Crentes que preferem morrer literalmente. Nós vimos ontem, na semana passada, Jonas preferiu ser atirado ao mar. Crentes que preferem literalmente serem afogados em suas frustrações, decepções, dessabores, do que perdoar, provar o sabor do perdão, a maravilhosa graça de liberar alguém em seu coração, e prefere afundar na angústia, no sofrimento, na frustração, na decepção, do que provar a graciosa misericórdia de Deus por meio do perdão. Dessabores, desilusões e decepções, irmãos, sempre vão acompanhar a vida das pessoas. Mas o nosso papel é curar as chagas que a vida vai deixando, ou que a gente vai se ferindo ao longo da jornada. Somos guerreiros, irmãos. Estamos em uma luta diária. E é quase que impossível que um lutador, um guerreiro, não se marque, não se fira, não se machuque em meio às suas batalhas. Mas o bom é que o Senhor é aquele que nos cura, que nos restaura, que nos dá nova vida, ou renova a nossa vida. Então preferimos muitas vezes não refazer o caminho, preferimos muitas vezes não voltar à vontade de Deus. Mas deixe-me lhe dizer, ou aliás, deixe-me te lembrar, que no enredo da sua história, o Senhor é o personagem principal. No retrato, no recorte da sua vida, da sua história, não é você o roteirista, não é você o diretor, o coadjuvante é você é o coadjuvante, não é Deus. Você não pode empurrar Deus, ou colocá-lo em uma posição secundária em sua vida. Ele é Deus ou não é em sua vida? O coadjuvante somos nós. Ele é Deus soberano, Ele que dirige a nossa vida, Ele é que orquestrou a nossa vida e que determinou todas as coisas a nosso favor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque se fôssemos determinar os passos de nossa própria história, faríamos como Jonas fez. A história de Jonas é o relato verdadeiro de quem somos. E eu falei também, há semanas atrás, que todos nós temos um Jonazinho dentro da gente.
e que muitas vezes quer colocar o Senhor como um coadjuvante em nossa história. O maravilhoso é que certamente o Senhor é que governa a nossa vida, a nossa história, e certamente encontraremos nele o caminho correto. Porque se a gente fosse escolher, irmãos, caminhos por nós mesmos, seríamos facilmente, ou somos facilmente seduzidos na jope da nossa vida, parado diante do mar, da indecisão. E se fôssemos tomar atitudes próprias, sempre elas recairão pragmaticamente e tendenciosamente a calamidades e mesmo a morte. Provérbios 14, versículo 12 e Provérbios 16, versículo 25 nos falam a respeito disso que eu estou lhe dizendo. Lá Salomão, o sábio observador da vida, disse: há caminhos que a pessoa parece ser correto, parecem ser corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Por isso é bom voltar ao caminho, voltar a Deus, voltar ao centro da vontade divina. No Salmo 18, versículo 30, está escrito assim: olha, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é o escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Voltar o caminho é se refugiar em Deus. Voltar ao caminho é ser guardado em Deus, no seu caminho perfeito e não nos nossos próprios caminhos. Eu li para você o que Salomão disse quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, que aparentemente se desenha ou se avizinha um bom caminho, mas na verdade é morte e destruição. Mas o caminho da segurança e da vida é o retorno para Deus. Esteja certo disso hoje, cristão que me ouve. Seu fim não será alguém destruído, arrasado pelos ventos ou pelas ondas agitadas. Mesmo embora você já houvesse se conformado com a situação, ou de coração recalcitrante, houvesse já decidido desistir. Desistir do seu lar, desistir da sua vida, desistir do relacionamento, desistir das amizades, desistir da igreja. O Senhor maravilhosamente te encontra hoje, neste sermão, nesta mensagem. Quebra a dureza do seu coração, lhe mostrará a sua salvação, assim como fez com Jonas. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler o profeta Jonas. Vamos ao último versículo do capítulo 1 e depois iremos ler os versículos do capítulo 2. Jonas 1:17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora capítulo 2, 1-10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E disse: da minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci
aos fundos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Senhor, te rogamos, aplica a tua palavra em nosso coração. Ó Deus, nós somos carentes de ti. Vem nos salvar, Senhor. Te pedimos, te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos à primeira cena. E eu chamei esta cena de providência soberana inusitada. Providência soberana inusitada. No verso 17, o texto diz assim, põe os olhinhos aí. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No último versículo aqui, irmãos, do primeiro capítulo de Jonas, Jonas já havia sido lançado ao mar. O mar era tempestuoso, em virtude dos pecados de Jonas. Foi por causa de Jonas que o mar se revoltou daquela forma. Era o reflexo da mão de Deus pesando sobre o profeta. E ele foi arremessado pelos marinheiros e logo foi submergido. Naquele exato momento em que ele foi tragado pelas águas, que ele foi mergulhando rumo ao fundo do mar, rapidamente ou exatamente a bonança chegou, o mar ficou tranquilamente. O mar ficou completamente tranquilo. Os ventos cessaram, o sol voltou a brilhar. E brilhou intensamente. Parecia que nada daquilo havia acontecido, parecia que era uma espécie de ilusão. Imaginem aqueles marinheiros se deparando, olhando ao redor, para o céu, para o mar, e tudo que eles estavam vivendo parecendo que como um tipo de pesadelo, uma ilusão aterrorizante, havia passado de uma hora para outra, assim como que se fosse um passe de mágica, como que se fosse da água para o vinho. Há momentos atrás eles estavam temendo a sua própria vida, mas agora tudo estava um céu de brigadeiros. Ao lançarem Jonas para fora do barco como que uma espécie de sacrifício capital, não um assassinato, eles oraram e pediram a Deus que guardassem suas vidas por aquele ato que eles deveriam fazer. Eles tentaram até, e nós vimos no sermão passado, remar para tentar salvá-lo. Mas a mão de Deus pesava e não havia outro caminho senão atirar o homem ao mar. A tormenta logo cessou. E eles puderam seguir rumo tranquilamente ao destino que eles haviam traçado. Meus irmãos, Deus estava trabalhando em todo o tempo. Este enredo, mais uma vez, nessa narrativa, apresenta Yahvé soberano, movendo com seu poder a criação, a natureza. Mais uma vez, olha o texto diz: deparou o Senhor um grande peixe. Primeiro Deus manifestou a sua soberania nos ventos e no mar. Ele ordenou a criação, os ventos e o mar, e eles lhe obedeceram prontamente.
E se fez logo um ciclone naquele Mediterrâneo. E agora ele está designando outra vez a criação. Ele está designando, é isso que originariamente a palavra ou o termo deparou o Senhor quer dizer aqui. Que Deus soberanamente, no seu poder, convocou um grande peixe, designou um grande peixe, que assim tragasse Jonas vivo. Isso é impressionante, meus irmãos, e ao mesmo tempo espantoso. Não temos como dar explicações científicas, não temos como dar explicações humanas quanto ao que está acontecendo aqui. Explicar como que um homem pode ficar vivo depois de ter sido engolido por um peixe, um grande peixe, nós não temos como dar explicação. A ciência não consegue explicar isso. Passar 3 dias e 3 noites e sair vivo dentro de um peixe. Mas foi assim que Deus escolheu realizar este sinal de salvação. Deus escolheu salvar Jonas, o seu profeta, assim, inusitadamente, poderosamente, das profundezas do mar. Não é correto a gente afirmar ou dizer que este grande peixe havia sido uma baleia, até porque na língua hebraica há uma expressão muito específica para designar este mamífero marinho. Mas o fato é que a Bíblia diz que um grande peixe o engoliu, o apossou, o carregou. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Foi realmente um grande peixe e enviado inusitadamente pela soberania de Deus. Isso nos mostra que Deus é criativo em nos salvar. Isso nos mostra que Deus move poderosamente a natureza, move terras e céus a nosso favor. Que o plano que Ele tem a nosso respeito e a missão que Ele nos deu a realizar, nunca, observe, nunca será invalidada por causa da teimosia do nosso coração. Ele moverá céus e terra, Ele ordenará a criação, mas te recuperará, meu irmão. Mesmo que a sua vida esteja embaraçada, que algas do mar estejam sobre sua cabeça, Ele é poderoso para ordenar a toda essa tempestade, ou mesmo esse profundo mar que você possa estar mergulhado, para te salvar. Inusitadamente, porque Ele tem uma missão para que você realize, para que você cumpra, e sua missão jamais será invalidada por causa do seu capricho. Nosso Deus é criativo. Minha esposa sempre disse isso nos momentos mais difíceis da nossa vida. Calma, Francis. Deus é criativo. E realmente, olhando essa história de Jonas, eu digo que ela está correta. Deus trabalha como lhe apraz para nos salvar. E mesmo que pareça uma loucura, Ele entra, Ele usa destas coisas, destes artifícios, porque Ele é criador, Ele é soberano, Ele ordena, Ele é dono de tudo e de todos que estão aqui. E faz como lhe aprouve, mesmo que a consciência humana, mesmo que a ciência diga que não há possibilidades, Deus move todas as coisas para salvar, para libertar, para trazer de volta o seu ungido, aquele que é seu servo. E Ele fez isso com o profeta Jonas. A partir do final do verso 17, Jonas faz uma espécie de síntese. Olha o texto. Na metade, para o final do texto, do versículo 17. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Salvo maravilhosamente, meus irmãos. Agora o profeta vai ter 3 dias e 3 noites para reconsiderar seu caminho. Ele vai ter 3 dias e 3 noites para pensar em Deus, para se arrepender em Deus, todavia, dentro de um peixe. Quanto tempo você já tem passado aqui, a gente expondo Jonas?
tempo suficiente para você reconsiderar os seus caminhos. Hoje eu quero crer com você que é o dia 3, é o terceiro dia. Tempo suficiente que você tem ouvido Deus te falar e te chamando. E você recalcitrante, na teimosia, fugindo de Deus, correndo de Deus. E Deus te cercando e te falando: hoje seja o dia da tua salvação maravilhosa. Hoje chega o dia para que você possa colocar um ponto final nessa história de catástrofe. Há uma observação aqui, 3 dias e 3 noites, que a gente precisa fazer. Há uma relação aqui direta com Cristo. Jonas e Cristo. Um dia o nosso Senhor, o nosso Mestre, respondendo a alguns escribas e fariseus que interpelavam a Jesus, que tentavam tentar a Jesus, lhe pedindo um sinal, e diziam eles: nos mostra um sinal, para que creiamos que és o Filho de Deus, para que creiamos que és enviado. Essa expressão sinal, irmãos, na língua, no grego lá, Jesus respondendo, é o sinônimo de milagres, é o sinônimo da operosidade de Deus. Deus operando, nos mostre Deus operando, Jesus, para que a gente creia que Tu és verdadeiro. A gente faz isso, irmão, dos nossos problemas, no nosso coração recalcitrante, ainda na dureza do nosso coração. Nos mostre Deus um sinal, aí eu volto. A gente faz votos que a gente não cumpre. A gente escolhe caminhos mais distantes, enganando o nosso próprio coração sem se arrepender. Jesus disse que não daria nenhum sinal àquela geração incrédula que não fosse o sinal de Jonas, que não fosse o milagre que aconteceu lá em Jonas. Leiam comigo, por favor, Mateus 12, 38 a 39. NVT, eu vou ler. Mateus capítulo 12, versículo 38 a 39. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Mas Jesus lhe respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Uma geração de pecadores. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal, o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Este é o sinal, irmãos. A maravilhosa salvação que Jesus está comparando, que Ele realizaria, o que Ele sofreria, o que Ele padeceria, uma morte violenta na cruz, para salvar pecadores. Apesar de que naquela geração de pecadores, havia ainda remanescentes, pessoas que Deus escolheu salvar. E que Ele estava dizendo: eu morrerei, eu pagarei por estes, estarei no ventre da terra durante 3 dias e 3 noites, o sinal maravilhoso da salvação. Jesus está dizendo que este sinal que Ele apresentaria àquela geração já prefigurava lá atrás o sinal do profeta Jonas. Isso é maravilhosamente glorioso, mostrando que a salvação que Jonas estava ocorrendo ali era a providência de Deus, de Cristo. Em outras palavras, irmãos, foi Jesus que enviou o grande peixe para salvar Jonas. Foi Cristo que criou, que fez a criação e que proveu que a criação salvasse. E também demonstra que aquele relato de Jonas e esse relato de Jonas é um fato histórico, porque foi mencionado por Jesus. Agora voltemos ao texto de Jonas. Esta é a salvação providente, soberana, inusitada
Um grande peixe que revela graciosamente a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em seu profeta, por seu profeta, encerrando-o dentro de sua salvação. Você pode estar sendo lançado no mar, meu amigo, meu irmão. E este mar pode ser a sua aflição que lhe submergiu. Mas Deus já preparou a salvação para você. Ele já ordenou o seu resgate. Eu falei, mesmo que de maneira inusitada, Deus manifesta graça, amor e bondade, mesmo que eu e você não mereçamos. Porque a birra de Jonas, o recalcitrar de Jonas, deveria ter o seu pagamento, o fundo do oceano. Você acha que você é melhor que Jonas? Eu acho que eu sou melhor que Jonas? Estamos redondamente enganados se pensarmos assim. O que merecíamos é ser afundados no mar da nossa aflição. Mas Deus nos salva porque Ele é misericordioso e é bondoso. E Ele tem perdão para nos dar. Ele é poderoso para nos salvar do inferno, dos nossos pecados. Porque, como eu disse, Ele tem um propósito a cumprir com você. Vamos para a segunda cena, meus irmãos. Na segunda cena eu chamei de arrependimento e consagração. Arrependimento e consagração. E ela vai se passar dentro do ventre do peixe. Verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Finalmente, o profeta vai falar com Deus. Até aqui ele não tinha expressado oração. Agora ele reconhece a sua insensatez. Chega o dia, meu irmão. Chega a hora, chega o momento. O servo de Deus não vai viver a sua vida inteira de coração tenaz. Você não vai viver a sua vida inteira fugindo. Chega uma hora e chega um momento. O momento de você orar, de você estar de volta na presença de Deus em oração. Para que você possa ir cumprir sua vontade. Ele é profeta, meus irmãos, tem relacionamento com Deus, mas você viu durante essa história que a gente tem contado aqui, que ele escolheu, de forma pertinaz, ir para longe de Deus. Se furtar da presença de Deus, furtar-se de obedecê-lo. Ele quase morreu afogado, se não fosse a misericórdia de Deus. Ele começa a sua oração dentro do peixe, uma oração de graça. Uma oração com um coração compungido. Essa oração, nesse sentido, vai do versículo 2 até o versículo 3. Veja comigo. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei. Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as ondas, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse, estou lançado de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Jonas está dizendo que ele foi descendo literalmente ao fundo do mar, pois me lançastes no fundo do coração dos mares. Em outras palavras, ele sabia que o juízo de Deus havia caído sobre ele e ele estava afundando lentamente naquele Mediterrâneo. Na parte B do versículo,
Diz assim: e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. No versículo 5. As águas me cercaram até a alma. Abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Isso aqui é prova de cabal de que ele estava descendo até o fundo do oceano. Na oração de Jonas podemos ver essa imagem, provas de que ele está afundando, sem esperança, sem vida, sem força, sem vigor. Sendo afligido, turbado, não vê mais o céu, não vê mais esperança, só a alegridão do mar. Seu corpo pesa e ele mergulha, mas o que pesa mais é a sua consciência de ter fugido de Deus. É o peso do seu pecado afundando ele. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim. Isso aqui é como se literalmente ele estivesse dizendo: eu estou morrendo, é o meu fim. Jonas pôde ter pensado: acabou. Em uma situação como essa, como é que a gente não ia pensar assim? Como é que a gente não ia dizer: acabou, eu fui rebelde mesmo, estou recebendo o pagamento, a punição das minhas escolhas, das minhas mazelas. Aí é o começo do arrependimento. Aí é o começo, quando você começa a refletir dessa maneira. Enquanto ele estava afundando, pensando que ia morrer, Deus envia um submarino inusitado para salvar ele. É quando você pensa que chegou o fim, irmão. É quando você pensa que acabou, que a sua vida foi tragada por causa da sua obstinação. Nessa hora, Deus lhe mostra a sua salvação quando você o clama. Nesta hora Ele vem poderosamente para te salvar, para te socorrer. Você pode até estar pensando: é o meu fim, como ele pensou, submergido, mergulhando até o fundo do mar, sem ver a luz, sem ver a esperança. Mas Deus é poderoso, especialista para fazer surgir a luz no meio do nada, a vida no meio da morte, a salvação quando não há mais esperança. O perdão para você quando você desistiu, quando você deixou de acreditar, quando você pensou que acabou. Oh, meu irmão, esse é o nosso Deus misericordioso que Jonas manifesta aqui neste livro maravilhoso. Pesa o teu pecado, irmão. Pesa as tuas escolhas. Elas nos fazem nos afundar em depressões. É um fardo que nos leva a lugares da agonia e nos faz agonizar. Ou você pensava que Jonas não estava agonizando? Estava agonizando, era o fim. Um profundo abismo de tristeza. Você pode estar num profundo abismo de revolta, você pode estar em um profundo abismo de melancolia, se afogando em profundas tristezas, agonizando. Mas você pode lembrar de Deus agora e fazer. Você já se sentiu assim como Ele? Você está se sentindo assim como Ele agora? Então é hora de fugir do pecado e não de Deus. É hora de encerrar a vida longínqua de Deus e voltar para Ele. Fuja para Deus e não de Deus. É momento de você entrar neste peixe. É hora de você ser resgatado por Deus. Dirigir a Deus uma oração de arrependimento. Meu desejo é que seja hoje, esse dia, que você seja engolido agora. Seja engolido pela maravilhosa graça e salvação de Deus.
essa maravilhosa graça inusitada que Ele nos prepara. É mesmo inusitado. Pense um Deus, Criador inatingível, deixa a sua glória, se faz homem como eu e você, participa dos nossos sofrimentos, com exceção a nós, nunca pecou, mas deixou todas as suas divisas, todo o seu reino de glória e se tornou um homem mortal. Isso é dar um nó em nossa cabeça. Nascer por obra do Espírito Santo, um nascimento virginal, se fez homem para nos salvar, para nos resgatar. Isso é uma providência inusitada, que foge do nosso raciocínio humano, que é preciso crer, e é nele que nós oramos e firmamos a nossa fé, é nele que somos salvos. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou, e está vivo hoje, e que nos compartilha o seu sinal, que é a sua salvação. O instrumento de salvação de Jonas no mar foi um grande peixe. O instrumento dessa manhã não é um peixe, é o sermão, é a pregação, é a mensagem de Cristo, é o sermão que é Cristo indo até você, indo até a sua agonia, indo até você, por meio da sua mensagem, pelo veículo da sua pregação, alcançando você afogado e te salvando, te desembaraçando das algas, te dando o fôlego que já lhe faltava no seu pulmão. Então você pode hoje, meu irmão, com fé, se agarrar em Cristo, se agarre a Jesus agora e suba com Ele em oração. Você pode emergir do oceano da sua luta e agarrado a Cristo, salvo por Ele. Se abrace a Ele e fuja hoje do pavor, do pânico, da desafeição consigo mesmo. Se agarre a Cristo e seja salvo por Ele. Negando fazer a vontade de Deus, tentando fugir do Altíssimo, Jonas sentiu por um breve momento que ele estava longe de Deus. Deus permitiu que ele sentisse sim o pavor daqueles que são expulsos de sua presença. Irmão, é um pavor indizível aqueles que estão longe da presença de Deus e os que já estão no inferno. Veja o versículo 4, eu quero ler com vocês novamente desta oração de Jonas e reforço o que eu estou dizendo. Então disse: estou lançado de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? O profeta que tanto queria fugir de Deus agora está clamando, amém, arrependido. Senhor, será que eu vou voltar a viver? Será que eu sairei dessa situação e voltarei a te servir no santo templo? Será que eu serei restituído à minha vocação? Você pode pensar assim também. Será que há para mim solução, pastor? Eu falhei demais. Eu pequei muito. Eu repeti diversas vezes o mesmo erro. Eu já cansei muitas pessoas. Eu já me cansei também disso. Mas, irmão, você pode fazer essa oração. Não fique se sentindo assim, longe, querendo fazer a sua própria vontade. Você só pode ser igualzinho a Jonas, incapaz, completamente impotente, desfigurado de suas funções. Ele era profeta, mas a configuração aqui não é de um profeta. Lançado de Deus, lançado dos olhos de Deus. Nossa rebelião contra Deus só nos permite isso.
pisar um chão sem chão. Pisar sem chão, afundar. Eu quero mesmo que hoje seja o dia da tua salvação. Eu quero hoje que você morra para a sua própria vontade. E volte ao plano de Deus, sabe por quê? Porque você tem uma Nínive para ir pregar. Jonas tinha uma Nínive para salvar. E você tem uma Nínive. Talvez você desistiu do seu filho. Ele pode estar nas drogas, ele pode estar no homossexualismo, ele pode estar em qualquer problema, e você talvez tentou de tudo e não consegue mais. É a sua Nínive. Ele é a sua Nínive. Talvez você pode estar em um casamento arrasado, arruinado. Talvez você já caiu em algum grau de imoralidade. Mas você tem uma Nínive. Seu casamento é a Nínive. A vida de santidade é a Nínive. Você tem um lugar para proclamar que Cristo é soberano. Você tem um lugar para levar salvação. Então volte. Ainda nesta cena, irmãos, apesar de estar dentro do ventre do peixe, as palavras da oração de Jonas no verso 7 e 8 demonstram contrição. Vejam comigo. Eu estou fazendo assim, indo lá e voltando aqui, irmãos, é porque para você ver o que se passou na mente e com ele ali dentro do ventre. Há uma dinâmica muito grande, ele afundando, ele dentro do peixe. Eu preciso tentar mostrar para vocês essa dinâmica, porque ele está contando a história. Ele está contando o que aconteceu. Por isso que ele vai aqui, volta ali, volta de novo, menciona outra coisa, e eu estou tentando fazer essa conexão, para a gente ter essa compreensão melhor. Então, o verso 7, a gente tem verso 7 e 8, mas a gente precisa fazer uma conexão aqui, como eu estou dizendo. Versos 2, verso 4 e 7 e 8. Então, vamos ler assim, verso 2, 4, 7 e 8. É a oração da contrição, olha. E disse, ele está orando, esse disse eu estou orando. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei. Tu me ouviste a voz. Verso 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Verso 7. Dentro de mim desfalecia minha alma. Eu me lembrei do Senhor. Subiu a ti minha oração no teu santo templo. A visão aqui, meus irmãos, é esse homem balbuciando. Já quase sem vigor, sem fôlego, sem oxigênio em seus pulmões. Mas ele lembra de Deus e lança uma oração em contrição. Jonas, naquele momento, podia estar fisicamente longe do templo. Ele está no fundo do oceano, dentro de um peixe. Mas o seu desejo agora despertou-lhe a fé em uma oração. E a sua oração, meio que ela cruzasse o oceano, irmãos. Saísse das profundezas do mar e chegasse aos ouvidos de Deus. Você pode fazer isso hoje. Minha oração subiu até a tua presença, até o teu santo templo. Alguns estudiosos dizem que Jonas está se referindo aqui ao templo celestial, não ao templo lá em Israel. Alguns acreditam que ele está falando no templo de Israel, porque o templo de Israel representa a presença de Deus. Por isso que ele quis fugir para longe do templo de Deus. Mas sendo o trono celestial, ou sendo o templo celestial, ou lá em Israel, o fato é que ele se arrependeu. E lançou a Deus em oração. Agora o verso 8. No momento do arrependimento de Jonas, ainda quando ele estava sofrendo ali as suas angústias e seu arrependimento, ele considerou em contrição que o pecado pertinaz dele era uma idolatria. Olha o que ele diz: os que se entregam à idolatria
abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Irmãos, insistir no erro é idolatria. Insistir no pecado é idolatria. Se você não morrer hoje no seu pecado, se você não entrar hoje nesta salvação e continuar neste pecado pertinaz, é porque você é idólatra desse pecado. É porque esse pecado é Deus na sua vida. É porque este pecado governa a sua vida. E te cega e não te faz ver um Deus misericordioso e salvador. Tudo que a gente continua fazendo e repetidamente fazendo e outra vez se mostra que aquilo ali tem um valor significativo em nossa vida. Viver errando, viver pecando significa que aquele ato se tornou um Deus na nossa vida. E Jonas, contrito no peixe, dentro do peixe, entendeu: eu pequei, eu fui idólatra da minha própria razão, na minha própria vontade. Ouça a minha oração, Senhor. Do fundo do mar, dentro desse peixe, faça a Deus uma oração. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se de ter fugido de Deus. E aí no verso 9, ele diz: mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E aí o verso 10, eu chamei de devolvido ao caminho. Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. Não é certo afirmar, irmãos, mas eu posso imaginar que o lugar onde Jonas foi depositado pelo peixe foi em Jope. Sabe por que eu posso imaginar que foi isso? Eu não posso assegurar isso aos irmãos. Ninguém pode assegurar. Mas sempre nós recomeçamos de onde nós paramos. Sempre quando o arrependimento chega e desistimos do pecado, a gente não começa a construir tudo de novo, do zero. A gente recomeça da onde parou. Isso me faz entender, imaginar que o peixe depositou Jonas em Jope, no lugar onde ele decidiu errar. E dali nós veremos as próximas cenas, ele sendo devolvido à sua missão profética e sendo proclamador da salvação. Vamos orar, meus irmãos. Oh Senhor, que esta nave aqui hoje, este templo, seja este peixe, essa mensagem seja este grande peixe que nos carrega para longe das nossas próprias vontades, que é a provisão inusitada do Senhor e o teu sinal de salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, eu creio no teu poder, que tu podes salvar, meu Deus, a mim e cada irmão aqui hoje, da idolatria do nosso coração, de repetir os mesmos pecados. Queremos desistir deles hoje. E nos arrependemos, Senhor, de quantas vezes relegamos uma Nínive para pregar. E te pedimos, Senhor, perdão, contrito, como Davi um dia orou. Sacrifícios para ti, Senhor, são um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais desprezará. Oh meu Deus, quebranta o nosso coração hoje. Que possamos fazer como Jonas, usar o nosso último fôlego, o último ar dos nossos pulmões e lançar uma oração a ti. Uma oração por salvação. Uma oração de gratidão, uma oração de pedido de perdão. E sermos devolvidos, Senhor, a Jope, sermos devolvidos da onde paramos, da onde escolhemos o nosso caminho.
errado e voltar a Ti, ó Deus. Faz isso, Senhor, e seremos maravilhosamente salvos por Ti. Amém. Eu vou tentar tocar um negocinho aqui. Se eu errar, não se preocupe não. Fique aí em espírito de oração pelo seu pastor. Passageiro acidental, nas profundezas do oceano, eu viajo sem saber pra onde vou. Apenas sou levado ao bel prazer de um grande peixe sem preocupação. Um prisioneiro amigo de seres marinhos, algas roxas e corais. Do coração do mar gritei, as tuas ondas, tuas vagas não se cansam de passar por sobre mim. Senhor meu Deus, em que estranha, larga e fluida sepultura vim parar. Ai, que saudade, quem me dera estar no santo templo para te adorar. Mas me lembrei de ti, fiz minha oração e atravessou milhões de léguas submarinas e chegou em tua presença, porque só vem de ti, pertence só a ti a minha salvação, pertence só a ti. E assim ouviste a minha voz, conquistou diante pressa, e alegria te obedece a criação. Na praia vim parar, areia eu abracei, como é azul o céu, não fujo mais de mim. Mas me lembrei de ti, fiz minha oração e atravessou milhões de léguas submarinas e chegou em tua presença, porque só vem de ti, pertence só a ti a minha salvação, pertence só a ti. Amém. E o Senhor Jesus nos dê a sua salvação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. E Paulominha, tem uma canção para tocar? Melhor do que essa que eu cantei? Deus abençoe, irmãos. Vamos ter agora nosso tempo de intervalo e já já teremos a nossa assembleia.